Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, cumprindo aqui a minha promessa de trazer mais vídeos de Friends, hoje com uma lista de 16 erros que você provavelmente não percebeu, como um que aconteceu lá na 8ª temporada, quando a Courtney Cox, que faz a Monica Geller, foi substituída em cena e muita gente nem reparou que isso aconteceu. E isso acontece numa conversa que ela tá tendo com a Phoebe lá no Central Perk. Elas duas estão conversando e quando a câmera corta pra Phoebe, a Monica iria aparecer ali no cantinho da câmera, mas quando a gente presta bem atenção, não é a Courtney Cox que está ali. Você tinha reparado nisso? Mano, esse é um erro que muita gente acha um absurdo ter passado pela edição, mas existe uma explicação. Porque na época que passava Friends, a dimensão das televisões era diferente. Era aquela proporção de 4:3, ficava mais quadradinho. Então quando a gente assiste naquela proporção, isso não aparece. Por isso que na época a edição não se preocupou tanto com isso. Mas quando os episódios foram remasterizados para ficar em HD com boa qualidade, tiveram que aumentar as laterais, assim ficando na proporção atual de 16:9, que é a proporção da maioria das televisões hoje em dia. E aí quando aumentou essa proporção, começou a aparecer vários detalhes nos cantinhos da cena que não apareciam antes, e os olhos mais atentos dos fãs mais fiéis de Friends estão começando a reparar nessas coisas, como é o caso desse primeiro erro. Isso acontece na 9ª temporada também, quando substituíram a Jennifer Aniston no papel da Rachel. Isso acontece numa conversa que ela tá tendo com o Joey no apartamento da Mônica, quando ela vai contar pra ele que ele foi aceito para fazer um teste em um papel lá com o Leonard Hayes, que é um diretor muito famoso. E no momento ali que eles estão conversando, tem uma hora que a câmera corta pro Joey e ali no cantinho bem cortado a gente vê que não é mais a Jennifer Aniston que tá ali do lado dele. Só que aqui acontece a mesma coisa do primeiro erro. Se fosse a antiga proporção de 4:3, a gente não veria isso acontecendo. Mas agora que a imagem aumentou, a gente acaba percebendo esse detalhe aí que parece que passou despercebido, mas na verdade é só um erro de dimensão mesmo. E tanto nesse primeiro quanto nesse segundo erro também aconteceu porque as gravações, elas são feitas em vários momentos diferentes, em vários horários diferentes e às vezes até em dias diferentes. Isso eu tô falando num geral, mas no caso de Friends, normalmente era tudo feito em um dia só que em várias horas, demorava muito todas essas gravações que eles faziam nesse dia. Então eles gravavam a mesma cena várias vezes e várias vezes e várias vezes, e de vez em quando eles também faziam alguns ensaios gravados para poder posicionar a câmera, para ver o posicionamento de cada personagem, como é que ia sair a fala e tudo isso. E quando isso está acontecendo, nem sempre todos os atores do elenco daquela cena em específica estão presentes no momento. Às vezes está descansando ou se preparando para uma outra cena. Então, para ensaiar o posicionamento do elenco e da câmera, eles acabam gravando com outras pessoas no lugar. Só que às vezes o ensaio sai tão bom que fica melhor do que a cena na gravação original. Então, na hora da edição, uma ou outra ceninha que não está com o elenco inteiro, eles acabam colocando na edição final porque ficou melhor do que a verdadeira gravação. E a edição normalmente corta essas pessoas que não fazem parte daquela cena. Mas, de novo, para aquele redimensionamento da cena, a gente está começando a pegar essas coisas que estão acontecendo aí em Friends. E aliás, um bônus aqui que não chega a ser necessariamente um erro, mas fica um detalhe aqui que na 10ª temporada isso também acontece. No primeiro episódio, quando o Joey tá entrando no apartamento dele para falar com a Rachel, que eles já estão morando juntos, a gente vê que tem um buraco ali do lado da porta, na parede, que nunca esteve ali, que parece uma janela, mas não faz sentido aquela janela direto para o corredor totalmente aberta. Aquilo, na verdade, é um buraco para facilitar o ângulo da câmera na hora de filmar o corredor e a porta do apartamento da Mônica. E naquela época de 2003, 2004, que estava passando a última temporada, também a proporção ainda era 4:3, então isso não apareceu naquela época, só que agora nesse novo tamanho é mais um detalhe que acabou aparecendo pra gente. E essas coisas que eu falei agora pode até não ser considerado erro, né? Porque não foi culpa dos diretores, nem dos roteiristas, nem dos atores, não foi culpa de ninguém. Foi culpa da tecnologia que avançou e as televisões aumentaram pros lados. Mas isso não quer dizer que eles não erram também, porque os próximos erros aqui da lista, eu posso colocar um pouquinho da culpa aí nos roteiristas. Como, por exemplo, quem já assistiu muito Friends já percebeu que a Rachel e o Chandler, eles se apresentam como se estivessem se conhecendo pela primeira vez 3 vezes durante a série. Falando aqui em ordem cronológica, a primeira vez que eles se conhecem é lá em 1987, no Dia de Ação de Graças, que está acontecendo na casa do Ross. Ele chega lá com o Chandler pela primeira vez, apresenta o Chandler para a família, incluindo para Mônica e para Rachel, que está ali do lado dela, né, porque elas são melhores amigas nessa época. Essa foi a primeira vez que eles se conheceram. Inclusive, isso é confirmado um pouco depois, lá na 10ª temporada, em um flashback também de 1987, quando eles estão ali numa festa da escola, da faculdade,
faculdade, enfim. E a Rachel fala pro Chandler que eles se conheceram lá no dia de ação de graças. Inclusive, nesse dia, os dois chegaram até a se beijar. O Chandler fez isso pra se vingar do Ross, que tinha ficado com uma menina que ele gostava na época. Mas aí a gente passa aí alguns 5, 6 anos mais ou menos, ali por 92 ou 93, tem algumas inconsistências aí nessa data. O Chandler e a Rachel se encontram mais uma vez no bar que um dia iria virar o Central Perk. Antes de virar aquela cafeteria, era um bar onde eles se encontravam pra tomar cerveja. E um dia a Rachel entrou lá com umas amigas dela pra comemorar o noivado dela com o Barry e acaba encontrando lá a Mônica e o Chandler, que ela parece nunca ter visto na vida. Só que a Mônica ali acaba conversando com eles meio que se apresentam mais uma vez e fica meio estranho porque eles já se conheciam antes. Então, se a Mônica reconheceu a Rachel, o Chandler também deveria ter reconhecido e a Rachel também deveria ter reconhecido o Chandler. Afinal, eles tinham se beijado, né, há alguns anos atrás. E aqui a gente pode até conversar sobre isso. Falar, mano, é normal a Rachel não lembrar do Chandler porque ela tava bêbada, porque ela era popular, devia ficar com um monte de cara na época. Então é normal ela não lembrar do Chandler porque talvez, pra ela, ele não fosse tão inesquecível assim. Mas o contrário, não tem como a gente afirmar, né? Não tem como falar que o Chandler esqueceu que beijou a Rachel. Tanto pelo fato de ele ter feito isso para se vingar do Ross, que foi algo marcante na vida dele, como ele ficou com uma menina muito popular naquela época. Mas beleza, passou muitos anos, então pode ter acontecido de eles terem esquecido um do outro. Só que o problema é que apenas 1 ou 2 anos depois, em 1994, que é o primeiro episódio da série, quando a Rachel chega lá no Central Perk vestido de noiva, a Mônica encontra com ela e apresenta o Chandler mais uma vez. E ali, não dá pra falar que eles esqueceram um do outro, porque o Chandler já tinha visto ela há pouco tempo atrás, ele ia lembrar com certeza, e a Rachel com certeza lembraria do Chandler dessa vez, porque na época do noivado com o Barry, que ela apareceu lá no bar e encontrou o Chandler, quando ela tava indo embora dirigindo o carro, ela ficou pensando no Chandler e fantasiando uma volta lá no bar para os dois poderem ficar juntos. Então, assim, foi alguém marcante pra ela naquele dia. Ela não esqueceria dele tão fácil assim em pouco tempo, porque 1, 2 anos já não é tanto tempo assim. Então, sim, foi erro de roteiro aqui eles terem se apresentado 3 vezes durante a vida dos dois. Outro erro que também eu vou colocar aqui na conta dos roteiristas é que a Rachel, quando ela fica grávida, lá no final da 7ª temporada e durante a 8ª inteira, ela fica grávida por 1 ano, foram 12 meses de gravidez. Eu sei que a ciência diz que não tem um tempo exato, né? A gente coloca ali por média de 9 meses, mas tem gente que acaba tendo o filho um pouquinho antes, com 8, tem algumas que passam um pouquinho e contando as semanas, os dias ali, que eu não sei fazer a conta direito, mas dá pra chegar até 10 meses, tem o seu certo risco ali, mas pode acontecer. Agora 12 meses, eu acho que nunca aconteceu. Bom, vamos fazer as contas aqui rapidinho. A Rachel, ela anuncia que tá grávida no final da 7ª temporada, no dia do casamento do Chandler com a Mônica. E aliás, fica um pequeno parênteses aqui que acabou com a minha vida quando eu descobri durante a pesquisa desse vídeo, mas a Mônica, alguns episódios antes, ela disse que o casamento deles dois vai ser no dia 15 de maio. Só que o convite oficial do casamento dos dois está escrito que foi no dia 19 de maio e não no dia 15, como eu achava, que inclusive é o mesmo dia, acredito eu, do casamento do Jake e da Amy lá em Brooklyn Nine-Nine. Então tinha essa referência muito legal entre as duas séries. Agora isso não acontece mais, porque o casamento do Chandler e da Mônica, na verdade, foi no dia 19 de maio. O que faz muito mais sentido, porque dia 19 de maio de 2001 foi um sábado. Muito melhor do que o dia 15 de maio de 2001, que caía numa terça-feira. Quem casa numa terça-feira? A não ser que seja um feriado. Mas, né, a não ser que seja para pagar muito menos também, mas acho que não era o caso deles. Então, assim, faz muito mais sentido eles terem casado realmente no dia 19. E por isso que eu falo que em Brooklyn Nine-Nine, provavelmente o Jake e a Amy casaram no dia 15, porque foi uma terça-feira também, em 2018, que foi o ano do casamento deles dois. Então não sei se eles acabaram mudando depois pro dia 19 ou dia 20 também. Mas voltando a falar de Friends aqui, então, o casamento da Mônica com o Chandler foi no dia 19 de maio de 2001. Esse foi o dia que a Rachel anunciou pra Mônica, e a Phoebe acabou descobrindo nesse dia também, que ela estava grávida. Só que ela não engravidou nesse dia. Ela engravidou em abril, provavelmente, porque ela teve que enviar os convites da Mônica e do Chandler, do casamento deles dois. E no convite diz que precisava da resposta dos convidados até o dia 28 de abril, ou seja, ela teve que enviar antes do dia 28 de abril. E no dia que ela estava separando os convites para enviar, foi o dia que ela e o Ross ficaram juntos e foi o dia que ela engravidou. Então, entramos no consenso que a Rachel engravidou em abril de 2001. Não tem o dia exato, mas foi em abril de 2001, certo? Aí então a gente vai para a 8ª temporada e se passam todos os episódios, até que no final, no episódio 23 e 24 ali, a Rachel dá à luz a Emma Geller Green, que nasce no dia 4 de abril de 2002, que é um consenso da internet. Apesar disso não ter sido confirmado dentro da série,
parece que tem um dos boxes de Friends, que é da cor branca, que vem um livrinho dentro. Nesse livrinho que vem dentro, quando vai falar ali da nona temporada, na verdade, tem uma foto como se fosse de um crachá, escrito o nome da Emma, com a data dia 4 de abril de 2002, que seria a data do nascimento dela. Então acabou se tornando a data oficial, que é comemorada na internet pelos fãs de Friends, e que já foi, de certa forma, confirmada até pela própria Netflix, que apesar de não ser a dona necessariamente de Friends, mas fez essa confirmação pra gente também. Então a data extraoficial do nascimento aí da Emma Geller Green foi no dia 4 de abril de 2002, um ano depois da gravidez da Rachel. Ou seja, aqui é erro de roteiro. É claro que dá pra gente defender e falar, isso nunca foi revelado na série, então talvez ela tenha nascido antes. Ela teria que nascer ali por janeiro, talvez, fevereiro no máximo. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro... tá certo. Janeiro, no máximo fevereiro. Mas tudo indica que não foi o caso. Então sim, foi também um erro de roteiro que não pensaram muito bem nessa questão das datas. O que você tá achando desses erros aqui? Eu tô forçando a barra ou realmente são erros? Reflete sobre isso porque eu tenho um recado muito importante pra você que é realmente fã de Friends. Primeiro deixa seu like aqui, se inscreve aqui no canal, porque se tiver muito like e muita inscrição através desse vídeo, eu vou me empolgar pra fazer cada vez mais vídeos de Friends aqui no canal. E eu quero fazer mais vídeos de Friends aqui no canal, mas eu dependo de vocês. Então se inscreve e deixa o like. Outro aviso rapidinho que vocês estão vendo a camiseta bordada de Friends que eu tô fazendo é feita pela Bia, minha esposa, lá no @mariapontilhada no Instagram. O link tá aqui na descrição, vai lá conhecer o trabalho dela, que ela é maravilhoso. Tem a moldura de Friends também, tem na camiseta preta, na roxa. Mano, é uma camiseta melhor do que a outra. Vai lá conhecer o trabalho dela que você não vai se arrepender. Ela atende pelo Instagram mesmo, é só mandar mensagem na DM. E o terceiro recado que é muito importante, presta muita atenção em mim. Presta atenção em mim nesse momento. Na semana que vem, no sábado, dia 17, às 2 horas da tarde, teremos live aqui neste canal pra falar de Friends e com convidados muito especiais. Mano, eu tô muito empolgado pra essa live e eu quero muito a participação de todos vocês. Teremos ninguém menos do que Renan Matavelli, que é o dono do grupo Friends Brasil no Facebook, que é o maior grupo de Friends que tem, e também do canal aqui no YouTube Friends Brasil, que ele faz vídeos excelentes sobre essa série. Vão lá conhecer, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição. Ele aceitou o convite pra fazer parte dessa live junto comigo e também teremos a Mari Araújo, que é muito conhecida, faz um trabalho excelente lá no Instagram e vídeos incríveis também aqui no YouTube. Também os links estão aqui na descrição para caso você ainda não conheça ela, o que eu acho muito difícil. Mas ela também aceitou participar dessa live junto com a gente, porque ela é tão fã da série como cada um de nós que estamos nesse vídeo. Teremos também a Aline Bianca, lá do canal Aline Bianca, que também é a Estranha TV, conhecida aí pelos fãs dela, que também dispensa apresentações, né? Já participou da live de How I Met Your Mother que teve comigo e vai voltar aqui pra gente poder falar de Friends. Caso você não conheça também o trabalho dela, os links estão aqui na descrição. E teremos também a Jussara, do canal Vida de Série Atriz, que também vai participar dessa live com a gente pra falar de Friends. Ela que talvez alguns de vocês já conheçam por alguns desafios que a gente já fez aqui no ano passado, com vários canais diferentes. Ela participou desse desafio comigo, então muitos de vocês provavelmente já sabem quem ela é, mas caso você não conheça, o link dela também tá aqui na descrição. Então serei eu, Renan, Mari, Jussara e Aline falando de Friends. E cara, eu preciso muito da participação de vocês. Eu quero bater recorde nessa live porque vai ser muito legal. Vamos exaltar essa série que voltou pra gente através do HBO Max. Vamos falar do Friends Reunion, vamos falar de várias coisas. Então eu preciso da sua participação. Por isso é muito importante que você esteja inscrito aqui, ativa o sininho das notificações para não perder, me segue nas redes sociais que eu vou avisando por lá também, mas para garantir já coloca aí na agenda, no alarme do celular, no calendário, dia 17, sábado, às 2 horas da tarde, aqui no canal Minha Vida é uma Série, teremos essa live de Friends com esses convidados maravilhosos. Eu tô muito empolgado, espero que vocês também estejam. Agora vamos então voltar com a lista aqui de erros de Friends, mais um que pode ser colocado na conta dos roteiristas. Pode, mas a gente pode explicar de uma certa forma também. Por quê? Teve um momento que o Joey, ele tava numa conversa ali com o Ross na primeira temporada, e ele disse pro Ross que a mãe dele já deu à luz a 7 filhos. O que soa um pouquinho estranho, porque a gente sabe, né, quem é fã de Friends já percebeu o erro aí, porque a gente sabe que o Joey sozinho tem 7 irmãs. Ou seja, ele tem 7 irmãs, mas ele 8. A mãe dele teria que ter dado luz a 8 filhos. Então aqui cabem duas explicações. A primeira foi erro de roteiro. Eles decidiram que teriam 7 filhos, mas depois eles se confundiram com esse número e falaram que o Joey tem 7 irmãs, quando na verdade então a mãe dele tem 8 filhos. Mas uma outra explicação que a gente pode passar um pano aqui é que uma dessas crianças, uma das irmãs dele ou o próprio Joey, foi adotado, ou de repente ele ou uma das irmãs é filho de outra mãe e do mesmo pai. Assim continua todo mundo sendo irmãos uns
dos outros e continua sendo verdade quando ele fala que a mãe só deu à luz a 7 filhos, porque o 8º seria filho de uma outra mulher. Mas, aqui entre nós, eu acho que foi erro de roteiro. Sexto erro aqui da lista é uma coisa que acontece muito nas séries, que é quando um mesmo ator ou atriz é usado em 2 ou mais papéis diferentes, e isso aconteceu aqui também em Friends, que quem é muito fã, já assistiu mais de 2 vezes aí pelo menos, já deve ter percebido que o irmão da Phoebe já tinha aparecido na série antes de ser apresentado como Frank Buffet Jr., o irmão da Phoebe. A gente conhece ele lá no final da segunda temporada, quando a Phoebe decide ir lá conhecer o pai dela, acaba atropelando lá o cachorro, ela bate na porta e descobre que o pai dela sumiu mais uma vez, mas ela acaba ganhando um irmão, acaba conhecendo o Frank Jr. Só que no início dessa mesma segunda temporada, o ator já tinha aparecido uma vez, dando dinheiro pra Phoebe, quando ela estava cantando ali na rua em frente ao Central Park, e ele sem querer derruba uma camisinha lá. Então a gente vê ele voltando pra pedir pra Phoebe procurar, pra ver se encontra uma camisinha por ali, pra poder devolver pra ele, porque ele tá precisando urgente. E a gente poderia até tentar passar um pano aqui, falar que, era o próprio Frank Jr., ele tava ali, fez tudo isso, mas a Phoebe não sabia que era o irmão dela ali. Mas o problema é que quando a gente conhece o Frank de verdade e depois ele vem pra Nova York, é falado ali, não sei se por ele ou pela Phoebe, que é a primeira vez que ele tá vindo pra Nova York. Então não seria possível ele já ter vindo antes para fazer tudo isso. Então foi um reaproveitamento do ator, que às vezes até passa despercebido, mas não foi o caso dessa vez. E isso não é uma exclusividade, já aconteceu com outros atores e atrizes também, que eu posso trazer numa segunda parte do vídeo, mas eu quero trazer mais um aqui, que eu tenho, certeza que 95% dos fãs não perceberam. Lá no último episódio de Friends, lembra que a gente tem toda aquela tensão do Ross indo atrás da Rachel no aeroporto, e sem querer ele vai para o aeroporto JFK, quando a Rachel tá em um outro aeroporto, no Newark, que é bem distante do JFK que eles estão. E isso já traz aquela profunda tristeza no episódio, fala que não vai dar tempo de ele chegar na Rachel e tal, tem que ter toda a artimanha da Phoebe ali pra poder atrasar o voo e etc. Agora, o que pouquíssima gente percebeu é que se esses aeroportos são tão longe um do outro, como é que essa pessoa que tá atrás da Phoebe e do Ross lá no aeroporto JFK está no mesmo momento também atrás da Rachel no aeroporto Newark? Se essa pessoa conseguiu chegar tão rápido assim, como é que o Ross e a Phoebe demoraram tanto tempo? Eles deviam ter pego o mesmo caminho que ela pegou para conseguir estar nos 2 aeroportos ao mesmo tempo. Claro que é só uma brincadeira, né? Foi um reaproveitamento de figurantes nas 2 cenas, mas podiam pelo menos ter trocado a roupa ali, né? O lencinho da cabeça, no mínimo, para dar um pouquinho de diferença. Não foi o caso aqui e alguns poucos olhos muito atentos perceberam também esse erro. E eu tô começando agora a ficar com dó dos roteiristas pensando bem, porque eu vou falar pra vocês mais um erro de roteiro que apareceu aqui, dessa vez na data de nascimento da Rachel. Porque lá na 4ª temporada tem um momento que o Gunter pergunta pra Rachel quando que ela faz aniversário, porque ele tá fazendo uma lista de aniversariantes, né, entre aspas, e aí ela acaba falando pra ele que faz aniversário no dia 5 de maio. Só que lá no final da 7ª temporada, lembra que a Rachel pega o Porsche da Mônica e sai correndo pelas rodovias e acaba sendo parada pela polícia prestes a tomar uma multa? Só que ela acaba escapando porque ela começa a flertar com o guarda que parou ela. E quando ele pega a habilitação dela ali, a licença pra dirigir, ele começa a flertar com ela também e fala que ela é de Aquário, que é justamente onde está a inconsistência aqui dessa história, porque quem é do signo de Aquário tem que ter nascido entre o dia 20 de janeiro e 18 de fevereiro, diferente do dia 5 de maio, que a Rachel já tinha falado que era o aniversário dela. Isso pode ter sido um erro de roteiro, mas aqui pelo menos a gente consegue passar um pequeno pano e achar uma explicação, porque a gente pode falar que de repente a Rachel, né, quis meio que se desviar do Gunter e falou uma data errada, porque, né, ela não queria falar a data certa porque sabia que ele ia ficar pegajoso de repente, ficar fazendo coisas pra ela. Ou lá na 7ª temporada, quando ela foi parada pelo guarda, na verdade ele não manjava nada de signo. Ele quis ser o bonzão, quis flertar com ela, falando, você é de Aquário, quis puxar assunto, e ela, que não era boba pra não tomar multa, ela acabou aceitando, entrando na onda dele, mesmo sabendo que ele estava errado. Então a gente consegue essas explicações aqui pra passar o pano pra esse erro, pelo menos. Só que se a gente for falar sério aqui, a gente sabe que isso foi um erro, porque também já aconteceu com o Ross. Lá na mesma 4ª temporada, quando o Gunter pergunta pra Rachel, o Ross se intromete na conversa, como sempre, e fala que ele nasceu em dezembro, ele não chega a falar o dia. Mas na 9ª temporada, naquele episódio que ele acaba discutindo com o Joey, e ele vai tentar dar um soco no Joey desvia, ele quebra o polegar, que ninguém sabe como é que ele fez isso, o Joey começa a preencher um formulário pra ele, pergunta a data de nascimento, e o Ross fala que nasceu no dia 18 de outubro, diferente do dezembro que ele tinha falado pro Gunter, que lá ele já não tinha razão pra mentir também, e nem aqui na 9ª temporada. Então essa inconsistência também acontece na data de aniversário do Ross, não só com a Rachel. E no Ross, inclusive, durante a 3ª, 4ª e 5ª temporada em alguns momentos, o Ross sempre tá falando que tem 29 anos. Ele teve 29 anos durante 3 anos. Estaria o Ross Geller mentindo sobre a idade dele?
ou aqui, mais uma vez, os roteiristas não pensaram muito bem na hora de escrever a idade dele nessas temporadas. Beleza, chega de meter o pau aqui nos roteiristas, vamos falar de erros diferentes, erros de mudança de cenário com o tempo, como é o caso dos números dos apartamentos do Joey, do Chandler e da Mônica e da Rachel. Quem é miliano de Friends já sabe de cor esse erro, mas tem muito fã novo chegando por aí, então vale citar aqui que nos primeiros episódios da primeira temporada, o apartamento do Joey e do Chandler era o número 4 e da Mônica e da Rachel era o número 5. E isso acontece nos 7 primeiros episódios da série, até que no episódio número 8, pela primeira vez, esses números são alterados, ficando com o Joey e o Chandler no número 19 e a Mônica e a Rachel no apartamento 20, e assim fica até o final da série. Tudo indica que essa mudança foi feita para dar uma aumentada ali no andar que eles moravam, porque normalmente o apartamento 4 e 5 é o primeiro andar, ou é o térreo, quando tem apartamento térreo. Então 19 e o 20 já dá pra colocar no segundo andar ou até no primeiro, mas pelo menos já fica um pouquinho mais alto, só que tudo indica que já foi ali pro segundo andar, pra segunda dezena de apartamentos. Então foi mais pra dar essa ideia mesmo, talvez no comecinho da série eles não tinham pensado muito bem nisso, depois eles decidiram aumentar, porque se a gente vê ali pela sacada, pela visão que eles têm da sacada do apartamento, da Mônica e da Rachel, né, que tem essa sacada, a gente vê que o apartamento não é tão baixo assim, né, é um pouquinho alto, então não faria sentido eles estarem no térreo ou no primeiro andar, por isso que eles aumentaram um pouquinho esses números. E falando na sacada da Rachel e da Mônica, temos mais um erro aqui referente a isso. Porque se a gente vê as cenas de dentro do apartamento, ou de quando eles estão realmente ali na sacada, a gente vê que é uma sacada feita meio que com pedras, com tijolos ali, né, pretos, e atrás tem uma janela grandona, enorme, que é praticamente uma parede só de janela, que é por onde eles olham o peladão feio lá no outro apartamento da frente, que eles têm toda aquela visão, a sacadinha ali onde eles ficam pra fazer um churrasco, pra ficar conversando. Mas quando a gente vê aquela imagem do prédio, que é uma cena de transição entre cenas, né, que é quando vai vir uma cena do apartamento, a fachada do prédio não tem nada a ver com aquela sacada, não existe aquele tipo de sacada no prédio em que, na teoria, eles moram. O que é extremamente normal, porque aquela fachada de prédio que aparece é um prédio real lá de Nova York, inclusive muitos fãs quando viajam para Nova York acabam tirando foto em frente a esse prédio, que inclusive é um dos meus sonhos. Mas quando eles montaram um cenário do apartamento, eles decidiram expandir um pouquinho para ter espaço para eles irem lá e ficar em pé e tal, só que se a gente for comparar os dois, a sacada não tem nada a ver com aquelas que aparecem na fachada do prédio nas cenas. E algumas pessoas até argumentam, mas de repente a sacada que mostra no apartamento é um outro ângulo do prédio que a gente não vê naquela fachada. Mas é aí que vocês se enganam, porque a gente consegue a confirmação no episódio 12 da primeira temporada, que é o episódio que a Rachel termina com o Paolo quando ele dá em cima da Phoebe. Ela pega a mala dele cheia de roupa e começa a jogá-la pela sacada, e a gente vê as roupas caindo naquela mesma frente da fachada ali do prédio, caindo ali na rua. O que significa que aquela sacada está naquela mesma fachada do prédio, que deveria a gente conseguir ver naquela cena, mas a gente não consegue. Então realmente foi um erro aqui. E continuando nessa pegada de erros de prédio, a gente teve um erro também no prédio do Ross, que sofreu uma modificação ao longo das temporadas. A gente sabe que ele se mudou lá para o apartamento do Peladão Feio, né, na quinta temporada, e quando ele tá recém-mudado para lá, tem um momento que o Joey vai no apartamento dele e ele bate na porta, e a gente vê que a porta do Ross tá do lado esquerdo e logo depois tem uma parede, não tem nada para frente, como se o apartamento dele fosse o último daquele corredor. Mas, algum tempo depois, a gente consegue ver, por exemplo, na 8ª temporada, tem uma cena que a Rachel tá sentada em frente ao apartamento do Ross para poder dar uma notícia para ele. E nesse momento a gente vê o Ross saindo lá do fundo. Então cadê aquela parede de final de corredor? Não tem mais. Eles simplesmente abriram aquele espaço e fizeram um novo corredor, que é da onde o Ross está vindo naquele momento. E a gente poderia até pensar também, para tentar passar um pano de novo nos erros, que a câmera estava invertida, que primeiro eles filmaram do fundo do corredor e agora a filmagem estava da parede para o início do corredor. Só que se fosse esse o caso, o apartamento do Ross deveria ir para o lado direito, mas ele se manteve no lado esquerdo. Logo, não foi o ângulo da câmera que mudou, foi o prédio mesmo do Ross que mudou, o que configura aqui como um erro para entrar nessa lista. E para encerrar aqui o vídeo, faltam apenas 4 erros para vocês, que todos são erros de continuidade. O que é um erro de continuidade? Muita gente já sabe o que é isso, mas pode ser que tem alguém aí que está me assistindo que não sabe. Erro de continuidade é quando está acontecendo uma cena, a câmera muda e quando volta para o mesmo ângulo, volta para o mesmo corte, tem alguma coisa diferente. Um cenário diferente, uma roupa diferente, uma pessoa diferente, numa posição diferente. Isso acontece pelo mesmo motivo daqueles primeiros erros que eu tinha comentado, que as gravações da cena são feitas várias vezes em momentos diferentes.
Então, às vezes, eles gravam de um jeito, passa-se um tempo ali, uma meia hora, 10 minutos, 2 horas, às vezes no outro dia, eles gravam aquela mesma cena de novo. Só que eles podem acabar esquecendo alguma coisa no cenário ou no figurino que fica diferente do dia anterior de gravação, ou do momento anterior, se tiver gravado no mesmo dia, enfim. E aí, na hora da edição, eles pegam um pouquinho das cenas de uma gravação, um pouquinho das cenas da outra gravação e juntam tudo e acaba acontecendo esse erro de continuidade. Ficou complicado, eu sei, na minha cabeça ia ser mais fácil se eu explicasse, mas então eu vou mostrar. Um desses erros de continuidade acontece com a Rachel lá no 7º episódio da 2ª temporada, que é o episódio que o Ross descobre que ela tá gostando dele. Tem um momento que ela tá ali no Central Perk, ela tá com uma blusinha branca e com um colar muito bonito que tá fazendo parte do figurino ali dela. Só que tem um momento que ela começa a falar, a câmera corta, se eu não me engano, pro Ross, e quando volta pra ela, cadê o colar? Não tá mais ali. E depois a câmera sai dela, quando volta, ela tá com o colar de novo. Depois a câmera sai, volta e ela tá sem o colar mais uma vez. Então aqui as cenas foram gravadas várias vezes, só que na segunda vez que gravaram, ela tava sem o colar. Ou de repente na primeira vez que gravaram, ela tava sem esse colar e acabou passando despercebido na hora da edição. Ou passou percebido, mas eles decidiram deixar assim porque acabou ficando melhor. Outro erro de continuidade acontece lá na 5ª temporada, naquele mesmo episódio que o Joey vai na casa do Ross. Só pra relembrar, ele acaba indo na casa do Ross sem querer, porque ele tá tentando encontrar uma mulher bonita que ele viu que mora no prédio do Ross, mas que ele viu lá pela janela do apartamento da Mônica e da Rachel. E quando ele tá olhando pra essa mulher pela janela do apartamento da Mônica, ele tá com uma camisa preta. E aí ele vai até o prédio lá do Ross pra poder encontrar essa mulher e de repente ele tá com uma camisa vinho. Ok, de repente ele trocou de camisa para poder ficar, né, mais bonitinho, mais cheiroso. Mas quando o Ross abre a porta, o Joey de novo tá com a camisa preta, aquela mesma que ele tava no início. E só depois, quando ele faz uma segunda tentativa, é que ele aparece realmente com a camiseta vinho batendo lá na porta do Ross. Mas no primeiro momento acabou acontecendo esse erro aí da troca de camisas mágica que aconteceu com o Joey. O penúltimo erro aqui da lista é mais um erro de continuidade de novo com o Joey, dessa vez lá na 9ª temporada, que é mais uma vez aquele episódio em que ele consegue um teste com o Leonard Hayes. E um dos primeiros testes que ele faz, ele tá muito apertado para ir no banheiro e isso acaba deixando ele bom na cena de atuação ali de teste e o Leonard Hayes acaba gostando dessa atuação dele. Então ele decide que na segunda fase ele vai tomar muito refrigerante, muito líquido para ficar de novo apertado para ir no banheiro. Só que como ele sempre fez, ele vai pegar essas coisas lá no apartamento da Mônica e do Chandler já nessa época. Quando ele pega as coisas na geladeira, ele tá com umas latinhas em uma mão e umas garrafinhas na outra mão e ele começa a conversar com as pessoas no apartamento e quando a câmera volta para ele, ele já não tá mais com essas garrafinhas, ele tá com latinhas de refrigerante nas duas mãos dessa vez, inclusive umas latinhas de coca que foram adicionadas que eu fiquei com vontade. Então, mais um erro de continuidade pelo mesmo motivo do que eu já venho falando aqui esse vídeo inteiro. Assim como o último erro de continuidade que eu vou falar aqui para encerrar esse vídeo, que acontece na 8ª temporada depois do casamento do Chandler com a Mônica. Eles fazem aquele pacto de abrir todos os presentes juntos, mas a Mônica não aguenta esperar e começa a abrir vários presentes. E ela pega um presente grandão que tá bem embrulhado e começa a desembrulhar para abrir, mesmo que o Chandler ainda não esteja em casa. Então, em uma determinada cena, mostra ali que a Mônica já tirou todo o embrulho e a caixa tá ali, normalzinha, no papelão, já direto. Só que quando a câmera corta um pouquinho mais pra frente, aquele presente ainda tá embrulhado. E depois, quando a câmera corta de novo, aquele presente já está desembrulhado de novo. Mais um erro aqui que acabou passando direto pela edição dessa caixa de presente mágica que o embrulho sai e volta instantaneamente sem a gente perceber. Agora, não importa quantos erros tiveram em Friends, o maior erro que você pode cometer é terminar esse vídeo sem se inscrever nesse canal. Então se inscreve, deixa o like e o maior erro ainda é você não participar da live que vai ter no dia 17, às 2 horas da tarde. Eu, Renan, Mari, Aline e Jussara vamos falar de muitas coisas sobre a série Friends e sobre a Friends Reunion também. Vai ser uma live maravilhosa e eu conto com vocês. Então se inscreve aqui, vem assistir outros vídeos de Friends. Mano, tem muito vídeo de Friends aqui, ó, nessa playlist e vai depender de vocês se eu vou continuar fazendo outros aqui no canal. Me conta aqui nos comentários qual desses erros você já tinha percebido, qual você não percebeu e qual mais te surpreendeu e quais erros você conhece que também não estava nessa lista. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!